dia a todas as senhoras, todos os senhores. Queria agradecer a João Bosco o convite para participar deste fórum. Queria cumprimentar os demais integrantes da mesa, os senhores embaixadores aqui presentes, meu amigo Paulo Cordeiro, minha amiga Vera Cordeiro, né? E aproveitar para essa oportunidade para fazer alguns comentários sobre o tema que me foi apresentado, que é investimentos e competitividade no mercado internacional. Eu queria começar com algumas reflexões sobre o mercado internacional. A primeira delas é que no mercado internacional participam mega empresas multinacionais. Mega empresas multinacionais. São os grandes atores no mercado internacional. Não são pequenininhas empresas. Podem até, eventualmente, como fornecedoras, mas quem domina o mercado internacional são essas empresas. Essas empresas multinacionais, elas têm endereço. Elas não são multinacionais, elas têm um endereço. Todos nós sabemos onde elas têm sua sede, não é? E elas correspondem às grandes potências econômicas. Nós temos no Brasil algumas pretendentes à multinacional, né? A Andrade Gutierrez, né? Cujos gentis representantes estão ali atrás, né? A Petrobras, a maior, né? A Vale do Rio Doce, né? E mais uns poucos bancos e empresas de construção, empresas de engenharia de construção, né? Que são algo um pouco diferente das empresas produtoras propriamente. São muito importantes, naturalmente, né? Muito bem. Uma outra observação é que a grande parte do comércio internacional é um comércio que se faz intrafirmas. Uma grande parte é um comércio que se faz dentro das firmas, das grandes firmas. Digamos que são essas grandes firmas multinacionais, né? E isso tem as suas consequências. Outra importante característica do mercado internacional hoje em dia é o que chamam, às vezes, uma certa mistificação de cadeias produtivas globais, né? Uma certa mistificação, né? Então, como se isso se aplicasse a cada setor da economia, o que não se aplica de forma nenhuma, né? Mas é o fato de algo que já existia antes, é que você tem a construção do sistema de um processo produtivo qualquer que, eventualmente, tem suprimentos de outros lugares. Por exemplo, o processo produtivo internacional na área do aço, o Brasil participa dessa cadeia exportando minério de ferro. Já participa dessa cadeia. Não se pode dizer que não está nessa cadeia. Ele está nessa cadeia. O único problema é que ele está na ponta errada da cadeia, né? Está lá na pontinha errada, né? Não está nas fases do processo produtivo de maior valor agregado, né? Enfim. Então, esse é um aspecto importante, que é a fragmentação dos processos, alguns, não de todos, mas de muitos processos produtivos, e a localização em mercados onde a mão de obra é mais barata, os custos ambientais são menores, isso é, a legislação ambiental é mais leniente, né? E a legislação tributária também é mais leniente. Então, as grandes empresas multinacionais tendem a se instalar, muitas vezes, nesses lugares. Um desses territórios, dos mais importantes hoje em dia na economia internacional, é a China. A China é um local onde estão instaladas as grandes empresas multinacionais japonesas, americanas, inglesas, italianas e assim por diante, que muitas vezes detêm na sua sede a parte mais importante do processo produtivo. Muitas vezes a parte tecnológica mais sofisticada e o design, muitas vezes, né?
talvez se os senhores fossem observar a roupa que estão usando, talvez uma parte da roupa que estão usando foi made in China. Made in China com uma marca europeia ou americana e assim por diante. Então, no mercado internacional, a emergência da China talvez seja a questão mais importante, que afeta a África de forma extraordinária, mas afeta também o Brasil e afeta a América do Sul. Então, tanto a América do Sul quanto a África são afetadas de forma semelhante por essa emergência chinesa, né? Que se transformou, é uma ideia da sua importância, no principal país exportador e importador do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, ultrapassando a Alemanha. Então, é um fator que não se pode, de nenhuma forma, deixar de começar por ele, né? Está transformando as relações entre os países, está transformando, inclusive, a geopolítica dos continentes. Talvez não tenha transformado ainda totalmente, mas transformará. Claro que um país que se transforma no principal parceiro comercial de cada país da América do Sul, praticamente, entre os 3 principais parceiros, no caso do Brasil, é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Isso terá um efeito geopolítico nas relações políticas dos países. Isso não ficará, digamos, sem ter esse efeito. Mas a questão da China impacta profundamente a África e impacta todos os projetos de infraestrutura que vão ser falados aqui, porque a China é um país de extraordinários recursos naturais, porém de extraordinária demanda por recursos naturais, tanto por minérios como por produtos agrícolas. A China é um extraordinário demandante, né? A sua taxa de crescimento, sua taxa de expansão faz com que os seus recursos naturais próprios sejam insuficientes. A China é uma grande produtora agrícola, mas tem que ser uma grande importadora, né? Por outro lado, a China é uma extraordinária exportadora de produtos manufaturados. Inicialmente produtos menos sofisticados, cada vez mais sofisticados, hoje inclusive de bens de capital, o que afeta tanto a América do Sul como o Brasil, como afeta a África nos seus esforços de desenvolvimento, né? Muito bem. Há um esforço, portanto, do ponto de vista da China, de obter, não é que eu esteja fazendo uma palestra sobre a China, não. Estou fazendo uma palestra sobre os efeitos que a China terá sobre a África e sobre os projetos, e qual o efeito que tem sobre os projetos de infraestrutura, né? Em grande parte, os projetos de infraestrutura vêm a se justificar porque há uma demanda extraordinária, principalmente quando os países tradicionais estão em crise econômica e, portanto, reduziram a sua atividade, né? Então, essa demanda chinesa por produtos minerais e por produtos agrícolas gera uma demanda nos países africanos por infraestrutura, pela infraestrutura de energia, né? A infraestrutura de transporte, a infraestrutura de comunicações, de modo que essa é a minha visão. Pode ser que o nosso querido representante do BNDES tenha uma visão diferente, ou o representante do Banco Africano, né? Claro que esses mesmos projetos de infraestrutura servirão para escoar produtos para outros mercados, que não apenas o chinês, mas o chinês hoje em dia é o que impulsiona. E a China está, digamos, à frente de um esforço enorme de identificação de recursos minerais e identificação de áreas para a produção agrícola e adquirindo esses recursos, essas áreas, essas jazidas, num processo conjugado, que é de exploração para exportação para o mercado, principalmente para o mercado chinês. Não sei se exclusivamente, mas principalmente para o mercado chinês. Com uma característica interessante, e aí entra a vantagem do Brasil nesse processo,
que é o estilo chinês de utilização da mão de obra chinesa. Né? Enquanto que as empresas brasileiras, tanto quanto eu estou informado, fazem um esforço consistente de utilização da mão de obra local. Né? E que isso é muito importante do ponto de vista da África, a utilização da mão de obra africana. Muito bem. Então, a situação da África diante desse fenômeno do mercado internacional é muito semelhante à situação da América do Sul e do Brasil. Tradicionalmente, tanto a América do Sul quanto o Brasil são, no mercado internacional de África, fornecedores, exportadores, principalmente de recursos minerais, minério de ferro, minerais e agrícolas, soja, o nosso querido suco de laranja, de que tanto nos orgulhamos, não é? É verdade? E assim por diante, né? E, ao mesmo tempo, no caso do Brasil, está havendo um processo de desindustrialização, de reprimarização da economia, em parte devido a essa nova configuração do mercado internacional. E eu diria mais, de desnacionalização da economia. Tá? São coisas um pouco... Pessoas não devem dizer essas coisas em público, que fica assim um pouco desagradável, né? Ficar... Mas isto é um fato, aliás, basta acompanhar os jornais para verificar o que está ocorrendo, né? Não só nos setores industriais, como nos de serviços também. Na área médica, na área de saúde, na área de educação e assim por diante. Enfim, então, tanto a África como o Brasil, né? O Brasil até de forma semelhante à África hoje em dia, a África já é um grande produtor e exportadora de petróleo, mas tem novas jazidas extraordinárias, jazidas em Moçambique, na região de Rovuma, né? Jazidas de gás muito significativas, mas em toda a África Ocidental, mas hoje em dia também no Quênia e Uganda, né? Isso é uma coisa semelhante ao pré-sal, né? As grandes jazidas de petróleo que existem no Brasil. Mas é também semelhante ao que acontece na Argentina, com as jazidas de Vaca Muerta, de gás de xisto, óleo de xisto, né, que são as segundas maiores do mundo. Então, nós temos aí uma configuração, que é uma configuração também semelhante nos dois países, né? O Brasil tem uma grande deficiência de infraestrutura, daí os esforços que vêm sendo feitos, toda a preocupação com a logística, a redução dos custos de transporte, enfim, esse esforço todo na área de energia e de transporte, ferrovias e assim por diante, como o Brasil, como a África também é a mesma questão, semelhante. Quer dizer, um déficit de infraestrutura e uma falta de conexão entre as diversas regiões, no caso da África do continente, mas no caso do Brasil, entre as diferentes regiões brasileiras, né? Mas a mesma questão para a América do Sul se coloca da mesma forma. Muito bem. E tanto o Brasil quanto a África sofrem com uma escassez de mão de obra qualificada. Escassez relativa, né? De mão de obra qualificada. Né? A começar por engenheiros, né? Que são a base do processo de industrialização, de transformação. Muito bem. Então, nós estamos diante de desafios semelhantes, tanto na África quanto no Brasil. O Brasil numa situação um pouquinho diferente, porque passou por um processo de industrialização e criou um parque industrial razoável, bastante razoável, sofisticado, grande e estrangeiro. Grande e estrangeiro, não é?
duvido que algum dos senhores presentes tenha chegado aqui num carro fabricado por uma empresa automobilística brasileira de fato, não instalada no Brasil. Isso tem um grande impacto sobre o comércio internacional brasileiro e sobre as relações comerciais entre o Brasil e a África, que é o seguinte: como uma grande parte do parque industrial brasileiro não é brasileiro, é americano, é alemão, é francês, né? O que ocorre? O que ocorre é que essas empresas, que são mega empresas multinacionais, elas têm um processo de planejamento da sua produção e do seu comércio próprio, o que é natural, aliás. Cada empresa tem o seu processo de planejamento, onde produz, onde exporta, de onde importa e assim por diante. Então, por exemplo, a Volkswagen do Brasil não pode investir na África. Não pode, de forma alguma, investir na África. Quem investe na África é a Volkswagen de Wolfsburg. Daí a dificuldade de encontrar empresas brasileiras para investir na África. E quando vamos ver, são as empresas de capital brasileiro. Então, investir. Odebrecht, a Camargo Correia, é Andrade Gutierrez, é Queiroz Galvão, a OAS, na área de serviços de engenharia, né? E de construção de obras, né? Aeroportos, estradas, etc. Depois nós temos as mega empresas, as multinacionais brasileiras, grandes. Aí temos a Vale do Rio Doce, temos a Petrobras, e aí, de repente, não tem nenhuma do setor automobilístico. E temos aqui grandes fábricas de automóveis, né? Não é verdade? Nem poderia ter, não seria lógico que tivesse, né? Porque elas investem na África, mas investem com o nome das suas matrizes. Isso é um problema importante, porque afeta o comércio exterior brasileiro, né? Afeta a possibilidade de diversificação do comércio exterior brasileiro na área de produtos industriais. Então, na área de produtos agrícolas é diferente. É diferente, porque aí não são empresas estrangeiras. Se bem que as empresas estrangeiras dominam a comercialização, né? Chamado ABCD. Né? Não é verdade? Domina a comercialização internacional da soja, dos produtos agrícolas em geral, né? O que é brasileiro é a produção. Mas é como a produção é brasileira, é possível investir na África, né? Não é verdade? Então, esse é um problema que afetará a África, que está num estágio, de uma forma geral, né? Isso tudo que eu estou comentando aqui são comentários gerais. Não prestem muita atenção, não, por favor. Né? Não prestem atenção, não, porque não vale a pena. Mas o fato é que a África, sem nenhuma crítica, está no estágio de industrialização em relação ao Brasil, digamos assim, para usar a palavra correta, anterior. Né? Então é preciso, e muito importante, na minha opinião, de que a África aproveite. A África não vai aproveitar, quem vai aproveitar é cada estado africano, que tem o seu governo próprio, né? É verdade, ainda que com a ajuda do NEPAD, etc., do Banco Africano e tudo, mas são decisões de governo. É preciso que os países africanos aproveitem, como é que se chama? A bonança, né? Momento de grande demanda por seus produtos agrícolas e por seus produtos minerais, para fazer o salto para o processo de industrialização. Para o processo de industrialização dos seus recursos naturais. Tá? Isso é algo extremamente importante. Coisa que o Brasil podia fazer também, né, professor? O que você acha? O Brasil deveria fazer? O que o senhor acha? Quem acha é o senhor, embaixador. Não, ele não pode falar que ele obedece. Então ele não pode falar.
Né? Então não pode falar, dar um sorriso assim, um sorriso cúmplice. Né? Sorriso cúmplice. Né? Mas isso é que o Brasil precisa fazer. É preciso dar um salto, não só no processo de industrialização, como no processo de diversificação das suas exportações. Extremamente importante. Inclui diversificação das suas exportações para a África e da África para o Brasil. E isso dependerá muito da ação do Estado, do governo. É o governo, né, que tem que, aliás, nesse ponto, imitar a China. Ele tem que induzir, assim como ele induz as empresas estrangeiras no Brasil a investirem no Brasil, né, e a se beneficiarem do nosso mercado interno, onde os salários são tão elevados. Né? É verdade? Né? É verdade? Tão elevados, né? Enfim, ele induz as empresas a investirem no Brasil, deve induzir as empresas a exportar. Porque se elas não forem induzidas a exportar, elas não o farão. Não é por falta de conhecimento dos mercados. Ninguém vai me dizer que uma empresa multinacional que produz no Brasil não conhece os mercados internacionais. Seria um absurdo. Não é falta de conhecimento, nem falta de tecnologia, não. Todas elas são empresas que dominam a tecnologia mais avançada. Embaixador, o senhor tem 5 minutos. Sim. 5 minutos. Vocês verem que o João Bocos não está gostando da minha exposição, porque ele não fez esse alerta para os meus predecessores. Mas eu não me incomodo, não. Né? Já que eu fui convidado para vir aqui, tem que aceitar as regras. Não tem importância nenhuma. Enfim, eu já disse tudo que eu tinha que dizer, e nesses 5 minutos eu só queria concluir dizendo que os desafios que o Brasil e a África enfrentam são muito semelhantes, que decorrem de uma certa estrutura do mercado internacional e da economia internacional. E que o Brasil pode contribuir para a África de forma muito significativa, principalmente na construção da infraestrutura, e também em atividades econômicas que vêm com menos possibilidade, na medida que as empresas brasileiras não são brasileiras, né, estão instaladas no Brasil, mas não são brasileiras. Né? Não é verdade? Então, que, portanto, terão menos. Claro que na área agrícola é diferente, porque aí temos uma situação diferente. Né? Bem, eu queria agradecer muito a atenção dos senhores, né? E agradecer mais uma vez ao João Bosco o convite para ter estado aqui. Muito obrigado a todos pela atenção.